Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo a gente vai conferir aqui mais um conteúdo da Jovem Pan Esportes e o título é o seguinte: que aula! Eles querem o quê? Mauro César desabafa após queixa gaúcha da distância do Flamengo. Então, vamos trocar de janela e conferir logo essa brincadeira. Vamos lá. Like no vídeo, se inscreva no canal 321. Eu estou vendo aqui alguns colegas, é engraçado isso, né? Estou vendo aqui alguns colegas da imprensa gaúcha defendendo a redução da diferença, que o Flamengo tem muito dinheiro. Quando o Grupo Sonda trazia jogadores interessantíssimos para o Internacional, alguém falava isso em Porto Alegre? Vocês lembram disso, não era o Grupo Sonda? Sim, o Nilmar, né? Tipo 2005. Vários jogadores muito bons. Vamos defender então, colegas de Porto Alegre. Pode gravar isso, colocar, recortar daqui a pouquinho para eles verem aí, que eu quero caprichar nessa sugestão. Vamos defender o seguinte: vamos diminuir a diferença do elenco do Grêmio, do Inter, da dupla Grenal para Novo Hamburgo, Brasil de Pelotas, porque não pode ter essa diferença. E no brasileiro, não é justo, Vanderlei, veja bem se você concorda comigo, é justo, o Inter tem o Ener Valencia, cara de Copa do Mundo. O Grêmio tem Luiz Soares, pô, jogador genial, o amigo do Messi. Pô, quem é o centroavante do América Mineiro? É o Mastriani. Reserva dele, o Wellington Paulista. Tem lá o boi bandido, o Aloísio. Não é justo com a América, né? Essa diferença toda. Então nós temos também que reduzir essa diferença. Gente, a gente tem que defender boa gestão dos clubes, para que eles tenham condições de fazer boas contratações, seja com apoio de empresários, com apoio como SAF, ou o que for. É isso que a gente tem que defender. Agora, temos que reduzir de alguma... Eles querem o quê? Eles querem um fair play financeiro pelo avesso, que é você cortar a possibilidade de quem se preparou para contratar, né? Ao invés de você limitar quem gasta o que não tem. Porque se tiver fair play financeiro, você empurra, isso a Vera mesmo, valendo, você empurra o dirigente na situação em que ele tem que organizar o time. Se o Flamengo e o Palmeiras hoje têm uma situação privilegiada, é porque eles trabalharam para isso. O Palmeiras quase foi rebaixado quando o Paulo Nobre era o presidente, no primeiro ano, quase caiu. Então não foi assim, no estalar de dedos, com toda a condição financeira do ex-presidente do Palmeiras, que ajudou muito o clube. E o Flamengo comeu pão de abamaçou com o time de Bruninho, Val e aqueles caras, jogadores modestos que chegavam em 2013. Então é muito fácil agora falar esse tipo de coisa. Eu acho impressionante como é que, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. Quer dizer, só vale quando meu time perdeu, o time da minha região que perdeu, esses caras não podem ser tão fortes. Imagina se aqui no Brasil tivéssemos uma situação como acontece na Inglaterra, que o Manchester City só tem aquele dinheiro todo porque ele vem lá dos Emirados Árabes, ou o PSG, lá na França, né? Que é um dinheiro que chega de fora e acabou. Aqui não, os clubes têm que se organizar. O Grêmio tem potencial para ser mais do que é. Aliás, o Grêmio, até o rebaixamento, vivia uma situação melhor do que a maioria dos clubes, por uma boa gestão nos tempos do Robinho do Bozan, sempre muito elogiado. Clube saneado, e eu acho que daqui a pouco vai se organizar. O Inter está tentando se organizar. Teve muita gente em Porto Alegre criticando o presidente do Inter lá no começo da temporada, porque ele não queria fazer tantas contratações, não queria endividar o clube. E é o jeito, gente. É o jeito. Agora, é muito curioso você ver uma sugestão como essa. Tem que diminuir a distância. Não, tem que melhorar a gestão dos clubes de futebol para que todos tenham condições de contratar. Agora, por que você defende que o Flamengo não possa ter o Cebolinha ou o Pedro no banco e, ao mesmo tempo, você concorda que o Novo Hamburgo não tem o Soares, que o Brasil de Pelotas não tem o Ener Valencia e que o América tem o Boi Bandido no banco? E o Mastriani, até feito até gols, né? Mas não dá para comparar, né? Então, assim, eu acho isso impressionante. Eu acho que o nosso papel aqui, como críticos e tudo, a gente tem que ir um pouco mais na ferida do futebol brasileiro para que ele melhore. Cara, é que nem o presidente do esporte falando que, pô, como que eu vou competir com um time que ganha 1 bilhão e que tem que ter o fair play, falando de fair play como se ele entendesse o que é o fair play financeiro. Ele nem entende o que é fair play. O Betão do Charla precisou ensinar para ele o que é fair play, e para uma galera que estava assistindo, com certeza, quando o Betão explicou o que era o fair play financeiro, a galera entendeu que estava pensando errado. Cara, é surreal isso daí. Pô, é surreal de verdade. Os caras, pô, eu sempre falo isso e uso sempre essa expressão. O Flamengo cortou na carne. No caso do Palmeiras é diferente, eles sanearam também, mas o presidente do clube era milionário, ainda é, e emprestou dinheiro para o clube quase com juros zero para ir recebendo no futuro. E com essa grana ele conseguiu fazer com que o Palmeiras conseguisse cumprir seus salários, etc., essas coisas, botasse a casa em ordem, para ir aí sim saneando o clube e, quando tivesse condição, pagar o valor a eles, acredito que já até pagaram. Então, teve esse primeiro aporte aí que deu esse start no Palmeiras, diferente. No caso do Flamengo, não. Cortou na carne, devolveu o Wagner Love, rescindiu com o Dorival, fizeram uma opção de bagulho no começo ali, contratando jogador barato, só trazia, até 2016 o Flamengo só trazia jogador custo zero. Não contratava pagando multa, pagando valor. Acho que um dos primeiros, se não foi o Everton Ribeiro, foi o Vitinho, que o Flamengo foi lá, pagou um valor e contratou.
Porra, cortou na carne pra hoje, tá surfando, nadando de braçada, faturando aí de fato 1 bilhão, 1,2 bilhão. Aí o cara, não, tem que diminuir essa distância, porque tem muito dinheiro, lá. Pô, meu amigo, saneia seu clube, consiga melhorar suas finanças, e aí você vai estar ali também podendo nadar de braçada, pô. É simples assim, simples assim. A gente não vê, por exemplo, o Atlético Paranaense reclamando. A gente não vê. Tá fazendo uma boa gestão, clube bem gerido, saneado, vendendo jogadores com um custo interessante. A venda do Vitor Roque tá aí pra provar. Que, por sinal, veio de outro clube na sopa, dando mole. Deixaram o moleque embora. Tu não vê. É outro clube do Sul. Não reclama em momento algum, não. Tem que diminuir. Não tem, pô. Os caras lá sabem que a boa gestão é o que vai fazer o bagulho funcionar. Cara, surreal isso daí. Agora, é muito engraçado isso, né? Eu não posso ter, você não pode ter também. Mas e o pequeno aqui do seu estado? Isso aqui aí é diferente. Vamos pensar um pouquinho, galera. Vamos para um rápido intervalo. Vamos pensar um pouquinho, galera. Vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan. Já voltamos com o bate-pronto para você. Caralho, Mauro César é muito escroto, cara. Que loucura. Vamos ver essa parada de novo, que é difícil a gente ver ele zoando, cara. Ele é muito engraçado. Esse cara tem um senso de humor. Engraçado pra caralho. Isso aqui aí é diferente. Vamos pensar um pouquinho, galera. Vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan. Já voltamos com o bate-pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. E daqui a pouquinho, por falar em organização e contratações, esses grandes nomes, James Rodrigues, daqui a pouquinho nós vamos falar dessa contratação a nível global. Caralho, o São Paulo contratou o James Rodrigues, cara, que louco. Isso daí é obra do Rafinha, que deve ter intermediado essa brincadeira. Que realmente fez o meio de campo ali, ele tem amizade. Que loucura, mano. Tomara que dê certo aí, que o cara consiga jogar bem aqui no Brasil. Não torço contra, não. Acho que isso aí só engrandece o futebol brasileiro. Maneiro a contratação do James Rodrigues aí pelo São Paulo. Do São Paulo Futebol Clube, mas antes, essa questão que o Mauro levantou é pertinente, né? Torcedor do Grêmio aí revoltado nas redes sociais e alguns colegas do Sul querendo falar, né, dessa diferença que o Flamengo construiu porque se organizou. Assim como o Palmeiras hoje, os dois clubes que a gente mais elogia, que a gente mais pontua aqui, né, os dois times da América do Sul com mais recursos, são dois times que se organizaram para isso, Vanderlei. Lembre que foi o Renato Gaúcho lá no Sul que disse que com 200 milhões todo mundo poderia erguer troféus. E foi pro Grêmio e foi pro Flamengo, no caso, e sentiu na pele. Só para lembrar, eu acho que essa é uma comparação, com todo respeito, que descabida, né? Não tem nada a ver. Ao contrário, as pessoas vão arrumando a casa. O dinheiro não cai de uma vez só dentro do cofre. Cara, essa coisa do Renato, mano, quando ele meteu essa dos 200 milhões, claramente na cabeça das pessoas que acreditaram nisso e na mente dele deve estar aquele bagulho assim: eu contrato um monte de refugo aqui pro Grêmio, trago um monte de jogador que ninguém quer, os caras funcionam, jogam bem, porque eu recuperei. Ele não recuperou ninguém, mano. Ele troca uma ideia com os malucos, beleza. Mas, pô, nós estamos falando... mano, o Grêmio é gigante também aí no futebol brasileiro. Mas o nível de pressão de tu jogar no Grêmio, jogar no Corinthians e no Flamengo é diferente, pô. Muito provavelmente um jogador que... Tipo assim, se o Vitinho sai do Flamengo e vai pro Grêmio, é capaz de ele jogar bem, pô. Porque o nível de pressão que o torcedor gremista, por mais que faça pressão, exerce pra cima dos jogadores, é diferente do nível de pressão que a torcida do Flamengo faz, pô. A torcida do Corinthians também faz. Muito diferente, pô. Muito diferente. E independente de ter ou não ter o Renato, a gente já viu isso acontecendo várias vezes. Por exemplo, o Rodrigo Mendes é um jogador que eu nunca gostei muito no Flamengo. Eu sempre achei ele meio doideira, meio maluco, fazer umas jogadas esquisitas, umas escolhas estranhas, assim. Não sei quem tá vendo aí que é velho que nem eu, que se lembra do Rodrigo Mendes jogando bola. Nada contra o cara, nem o conheço. Mas ele ia pro Grêmio, ele virava o novo Pelé. O maluco jogava muita bola no Grêmio. Mas voltava pro Flamengo do empréstimo. Não sei o que acontecia com o rapaz, que ele fazia umas escolhas esquisitas, jogava mal. Não sei se era questão também do esquema tático, etc. E não tinha Renato lá. O Renato ainda jogava nessa época. Chegou a ser companheiro de clube do Rodrigo Mendes, inclusive no Flamengo. Acredito eu, pela época, né? E houveram outros casos também. Se bem que o Fábio Baiano, eu ia falar o Fábio Baiano, mas o Fábio Baiano jogou bem no Flamengo. Como lateral e como meio campista. Mas ia pro Grêmio,
absurdo, dando lambreta nos outros, etc. Não tem nada a ver com o Renato recuperar ninguém. Aí vai vir alguém aqui e vai falar: tu tá maluco? Renato recuperou o Michael. Mano, o Michael se recuperou por uma série de fatores. O principal foi a força dele sozinho. Porque na temporada de 2021, muitos não vão se lembrar. O Michael voltou das férias antes de todo mundo e ficou treinando junto com os garotos da base que estavam fazendo as partidas do estadual. Ele ficou lá, só ele do profissional, assim, dos jogadores contratados, treinando só ele e os garotos. Para já, né, botar a cabeça no lugar, botar a depressão para longe. O Marcos Braz foi importante a pampa para ele, fazendo companhia. Inclusive o Marcos já fez vídeo dizendo que pegou Covid por causa do Michael, porque ficaram no mesmo quarto dividindo porque ele não queria deixar o Michael sozinho. Uma série. O Rogério Ceni já estava dando chances ao Michael, já estava jogando legal com o Rogério. E aí o Renato herdou, e o cara já estava vindo numa sequência boa, só continuou. Ele estava recuperando se recuperando, né? Psicológica e fisicamente. E acabou que do meio do ano pra frente ele foi atingindo seu auge, jogou bem e acabou sendo vendido. Mas, de verdade, cara, tem essa coisa do Renato recuperar jogador aí. Por isso que ele meteu essa do 200 milhões, mas a gente vê que isso não é real. Ele teve um elenco de 200... O elenco do Jorge Jesus, do Domenech, do Rogério, foi para a mão dele, reforçado por grandes jogadores aí que vieram na sequência. E mesmo o elenco caro reforçado, o Renato não conseguiu ganhar nada. Ele pegou o Flamengo. Ele herdou o Flamengo do Renato, que já tinha uma espinha dorsal boa e que estava sofrendo por causa de convocação, Covid e lesões. Departamento médico cheio. O Renato chegou, primeiro jogo, convocados já voltaram. No outro jogo, nego negativando no Covid. No terceiro jogo, quarto jogo, os lesionados começaram a sair do departamento médico. Porra, lógico que o time já tinha uma espinha dorsal. Não estava mais desfalcado, vai começar a dar resultado, pô. Então, mas ele mesmo, talvez o mérito que ele tenha seja de ser um cara que troca muita ideia, que tem o clima é bom perto dele, porque ele é uma figura muito bacana, um cara folclórico e etc. Mas essa coisa de recuperar jogador, que eu contratei o Cortez, ele jogou muito. Ele tá agora tentando fazer isso com o Luan. Trazer o Luan de volta pro Grêmio para recuperar o jogador rei da América que tu era. Só que quando o Luan foi vendido, o técnico era o Renato. Tava lá no Corinthians, no Grêmio. Ele deixou o Luan embora, porque o Luan não estava jogando merda nenhuma já com ele. Você vai administrando. A gente prega muito aqui. Eu acho que aqui ninguém cometeu esse erro. Da equipe toda aqui sempre fala sobre isso. Olha, é melhor não contratar. Eu falo muito também. É melhor não contratar do que contratar errado. Tem uma fartura financeira, você pode até arriscar. Eu lembro bem na contratação do Richarlison. Mas pagaram 75 milhões de euros pelo Richarlison, né? Mas 75 milhões, aí alguém explicou, mas eles têm uma reserva lá para lambança. E olha que para ter uma reserva de 75 milhões para lambança, convenhamos, você tem digamos assim, um estoque financeiro absolutamente respeitável. Mas tem grana, então eu posso errar. Mas como teoricamente no conjunto da obra erra pouco, a vida segue feliz, são felizes para sempre. Esse é o negócio. O Flamengo está na pindaíba? Não, o Flamengo não está na pindaíba. Ele tenta contratar certo, mas pode contratar ou vai contratar jogador que não deu certo? Vidal é um exemplo recente aí, não é isso? Não é um exemplo recente, porque o Vidal deu certo no Flamengo. Ele jogou muito bem, foi importante no ano passado para o Flamengo acabar sendo campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Ele foi um jogador que teve sua importância, que muitas vezes fazia parte daquela equipe que jogava no Brasileiro e eventualmente até na Copa do Brasil ele entrava para ajudar a segurar ali resultado, para dar mais qualidade no meio do campo ali, segurando, retendo bola. Ele era um cara importante nos desarmes, nas interceptações. Você que estiver vendo isso aí, estiver duvidando de mim, entra no SofaScore e vê as estatísticas do Vidal do ano passado nas partidas do Flamengo. Quase sempre ele era o primeiro colocado em passe certo, interceptação, desarme. Ele foi muito importante ali. Muito importante mesmo. Então não dá pra dizer que o Vidal não deu certo. Esse ano ele não teve uma sequência boa. Porque, sei lá, não gozava da admiração do Vitor Pereira. E o Sampaoli, quando chegou, botou ele pra jogar logo de cara. Mas viu que não dava mais pra contar porque ele já tá muito veterano. E acabou que preteriu ele e botou outros jogadores pra poder jogar.
o que fez com que ele saísse do Flamengo. Mas não podemos dizer que a contratação do Vidal não deu certo. Vidal é um exemplo recente. Tudo bem. Pode cometer uma lambança, porque você não tem certeza. Contratação boa é aquela que dá certo. Né? Então, tudo bem. Agora, aquele que está numa dureza, que, olha, se queimar uma lâmpada, vai ser problema para nós. O cara tem que pensar. Vamos passar um período numa grande pindaíba, a gente vai ter um reforço financeiro e vai começar a melhorar. Isso não é da noite para o dia, leva algumas temporadas. Agora, se você ficar muito, digamos assim, sensível a cobranças daqueles que não têm que assinar o cheque, esse é o problema. Muitas coisas. Nós aqui não assinamos cheques de clubes. Pelo menos tentamos ser ponderados. A torcida, aquele discursinho furado de que contrata que a torcida paga, isso não existe mais. Contrata que nós lotamos o estádio, contrata que nós fazemos uma vaquinha. Teve aqui em São Paulo, recuando alguns anos do tempo, uma vaquinha para contratar um Marcelinho Carioca. Certo? A vaquinha. Wesley. A vaquinha foi pro brejo faz muito tempo. Isso não existe. Agora é um negócio profissional. É receita que tem que ser criada. Bilheteria não resolve problema de clube importante, nem de clubes pequenos da Série A. Nem assim a bilheteria resolve. Não resolve. As cotas são menores. O que tem que correr atrás de patrocínio? Ou de alguns beneméritos. Região ou cidade precisa apoiar para valer o time. E, enfim, e uma gestão séria, bem responsável. Aos poucos as coisas se ajeitam. Agora, tem paciência. Tem que ter paciência. Paciência é algo que é muito difícil na prateleira no futebol. Até porque o tempo no futebol anda mais rápido. Já voltamos na Rádio Jovem Pan falando sobre essa questão aí. Agora falar em fair play financeiro, Piperno, depois da derrota, como foi ontem, parece até mais um choro aí do lado gremista dessa história, Piperno. Bom, primeiro que se o alvo desse choro todo for o Flamengo, eles erraram em cheio, porque se estabelecerem regras de fair play financeiro aqui no futebol brasileiro, o Flamengo está extremamente adequado a isso. Ele não está gastando mais do que arrecada. Quem mais arrecada, consequentemente, gasta mais que os outros. Agora, a minha questão com o futebol gaúcho, o gigante futebol gaúcho é outro. Porque o futebol gaúcho, embora seja gigante, também ele é o campeão mundial do choro. Aí eu vou perguntar para vocês o seguinte: desde que foi instituído o modelo de pontos corridos, quantas vezes o futebol gaúcho ganhou o Campeonato Brasileiro? Nenhuma. Ele não ganha Campeonato Brasileiro porque, em parte, até porque ele se orgulha muito de ser um futebol copeiro. Nesse período, o futebol gaúcho já foi campeão de Libertadores 4 vezes. Aliás, três vezes. Foi campeão de Libertadores. Uma vez com o Grêmio, em 17, e o Internacional ganhou em 2006 e 10, sendo que o Internacional também foi campeão do mundo. Sendo que o Internacional também ganhou a Sul-Americana. Então, o futebol gaúcho ganhou muito esses torneios, em formato de Copas. Agora, se ele não se prepara para a maratona de pontos corridos, aí ele que tem que se resolver, ele que tem que mudar de vida, ele que tem que procurar avaliar quais foram as suas falhas e sem ficar olhando para o vizinho, porque não faz muito tempo, ano passado a gente criticava, que eu digo muita gente por aí, criticava demais o Petralha, que vai na contramão disso. Ele batia no peito e falava, não, eu vou ser um dos maiores do mundo, eu vou ser um dos maiores do Brasil, eu já sou maior que o Santos, que eu atropelei, eu sou maior que não sei. Ou seja, ele está se preparando, o Atlético Paranaense está se preparando há muitos anos para ser competitivo em tudo. Então ele foi vice de Libertadores recentemente, estádio, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Sul-Americana, tem jogado bem o Campeonato Brasileiro. Então ele vai se preparando para ser cada vez maior. E não é com choro que os times do querido sul do Brasil vão diminuir esse gap em relação aos grandões, aos gigantes do futebol brasileiro. Porra, não é com choro mesmo, mano. É com futebol, bola jogada, com gestão. É assim que se resolve essa parada. Bom, bota aí nos comentários o que vocês acharam do que eles falaram nesse vídeo, do que eu falei também. Quero muito saber aí qual é a tua opinião a respeito disso. Se inscreva no canal se não tiver inscrito, acione o sininho da notificação, deixa um like aí. Aqui na tela tem outros 2 vídeos do canal para você continuar assistindo, maratonando aí. Dá uma olhada no título, se te interessar, clique e assiste, que isso ajuda demais o canal. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e